Sônia, meu nome é Matheus, né? Estou aqui na produção do documentário também. A gente não teve a oportunidade de se falar antes, a gente conseguiu conversar com quase todo mundo antes, mas me falaram muito sobre a senhora, tá? O Moscatelli, principalmente, acabou de sair daqui, falou bastante, que é uma grande conhecedora da história da cidade, não só do carnaval. Você quer entrar pro lado de cá? Senão você vai entrar no quadro aí. Você que sabe. E aí eu queria começar batendo um papo sobre a história do carnaval aqui de Sertãozinho, até onde você conhece, como você conhece, se você já pesquisou, ou que ouviu falar, tá? É uma coisa meio pela oralidade mesmo, tá? Que a gente foi consultando o que cada um lembra mesmo, né? Tem as suas memórias de estudo, de ouvir falar, de quando começa, como começa, quem são os personagens que começam. Tá bom? Aí depois a gente começa a entrar mais na segunda geração, que tem a Vamos que Vamos e Cai Cai, que já está mais no meio, né? Já está interagindo com o carnaval. Tudo bem? Então pode começar me falando o seu nome completo e como eu deixo ele nos créditos, que vai aparecer o letreiro. Meu nome é Sônia Maria Sarti e eu costumo me identificar como memorialista. Memorialista. Só um instantinho, a gente vai pegar o microfone ali. Vamos recomeçar então? Rodando. Vou pedir para você falar de novo o nome completo e como que deixa ele nos créditos, tá? Vamos lá? Peraí, só um instantinho. Rapidinho, tá? Cortado. Mais uma vez, desculpa, tá? Pode começar o nome completo. Meu nome é Sônia Maria Sarti e eu sou memorialista e membro da Academia Sertanesina de Letras. Você tem informação quando começa o carnaval aqui? Como que começa? Como que se dá ele? Bom, tradicionalmente a história de Sertãozinho é divulgada através da oralidade. Então as histórias que eram contadas ou vividas. No meu caso eu prefiro me ater muito ao que eu vivi em relação ao carnaval. Então eu remonto desde a mais tenra idade, frequentando ainda a antiga sede da Associação Beneficente Cultural e Recreativa de Sertãozinho, que era um prédio antigo, anterior ao que existe atualmente. E eu me fascinava muito pelas coisas que aconteciam ali. E principalmente pela presença de um tio-avô, tio da minha mãe, que trabalhava na associação, Maximiano Remondi, e o apelido dele era Pintinho. E ele, além das decorações... Estou tentando segurar aqui, mas não deu. Vamos do início? Não precisa. Pode. Além das decorações do salão, ele fabricava os carros alegóricos para o carnaval. E era-se uma coisa muito criativa, muito interessante. E a gente ainda não tinha idade, né? Não existia essa tradição de matinês, né? Então a gente não frequentava os bailes de carnaval. Mas depois da existência dele, a gente ia ali no salão e se fascinava pelos restos de serpentina, confete. E principalmente, o que era mais interessante, o meu avô, que não morava em Sertãozinho, mas vinha participar dos carnavais, e existe o costume do uso da lança-perfume,
que era em frascos metálicos, e depois, então, do carnaval sempre tinha um restinho de lança-perfume que a gente usava como perfume mesmo, né? Então, as lembranças de carnaval remontam dessa época. E era uma tradição em Sertãozinho, nos carnavais, ter o desfile de carros alegóricos, que eram tanto do clube literário quanto da associação, e do Clube Mugiana, quando surgiu. Então, geralmente, saíam os carros com as rainhas, as princesas, o rei Momo, né? Então, era uma tradição bem interessante. E junto com as escolas de samba mais antigas. A primeira delas era a Flor de Maio, da Dona Antônia Brás, que era uma escola de samba bem simples, né? Formada por pessoas que conseguiam brincar o carnaval ou fazer o carnaval da Flor de Maio pelo empenho da Dona Antônia mesmo, que era uma exímia cozinheira. Então ela fazia almoços, fazia assados para rifar durante o ano todo e conseguir dinheiro para fazer a fantasia de todo o grupo dela, né? E eu falo que uma das lembranças mais marcantes dessa escola de samba, que eu nunca vi o pavilhão da escola sendo carregado por porta-bandeiras, mas sim por 4 pessoas ou mais que carregavam ele na horizontal, a fim de que o público presente contribuísse com algum dinheiro, alguma coisa, para conservar o carnaval. E era muito divertido, muito gostoso ver essa escola de samba. E a outra escola de samba, da qual eu me lembro muito, era do Grupo Alvorada, do Orlandino Gabriel, que também batalhava muito para conseguir colocar o carnaval na rua. E o Bloco do Mané Gaiola, que construía bonecos gigantescos, né, que eram vestidos pelo grupo de amigos dele, frequentavam a casa dele. Então, como eu tinha amizade com a Estela, filha dele, eu frequentava muito ali, via muito a confecção desse material, mas eu confesso que eu tinha medo. Na hora do carnaval mesmo, ninguém me via na rua, porque eu sabia até quais eram as pessoas que estavam dentro de cada figura. Corta um pouquinho. Já faz um corte na história. Isso, faz um corte na história. Faz um corte na história e vamos para a época da minha juventude. Esse primeiro período, que período que a gente está falando? Você lembra mais ou menos de data? Olha, anos salão. 50. Você pode só falar isso inteiro, só para a gente ter no vídeo? Assim, Sim. Esse primeiro período Sim. da memória. Aham. Esse primeiro período sobre o qual eu falei é da década de 50, 60. Tá, mas fala como se você não tivesse dito ainda, que se a gente precisar desse trecho, a gente insere no começo, tá? Tá. Minhas memórias do carnaval começam em torno de 1950. Não tanto, né? Porque eu sou de 49, né? Então, Tá, é 50 e pouco, 60 e pouco, 60 né? e pouco. Aí já entra na... Tá, mas eu vou pedir, desculpa te interromper, João. Tudo eu jóia. vou pedir só para você repetir, que a minha fala, ela não aparece no vídeo. Certo. Aí só a sua fala aparece. Então eu preciso ter a frase inteira, que se eu precisar dela para construir a narrativa toda, eu tenho. Tá bom? Bom, então essas memórias narradas até aqui são forjadas entre os anos meados de 50 e pouco mais de 60, 62, 63. Aí a gente já entra na adolescência, quando a gente começou a frequentar mais os clubes, e
e principalmente visualizando muito os carnavais de rua, que tinham por tradição a confecção de carros alegóricos. Então teve o surgimento de um clube, que depois se consolidou como clube, mas era um grupo, né, o Samambaia, que era especialista na confecção de carros. E muitos blocos que participavam dos carnavais de salão e que, no carnaval de rua, iam em carros alegóricos, né, com fantasias belíssimas, coisas muito interessantes, que depois iam exibir nos salões. Bom, aí no início da década de 1980, surgiu em Sertãozinho, na era do hockey, um grupo, né, de amigos que sempre participaram de carnaval e, de repente, acharam que uma bateria que eles improvisavam poderia animar as partidas de hóquei. E dali, então, surgiu a Vamos que Vamos, que, na realidade, era um grupo assim chamado, Vamos que Vamos, que reuniu diversos desses blocos que participavam do salão e que tinha só uma característica, que todas as fantasias usassem as cores azul, vermelho e branco. E aí já no ano seguinte já estava consolidado como escola de samba mesmo, e já saiu, ele era o Grêmio Recreativo Escola de Samba Vamos que Vamos. E ali já saiu de uma forma mais organizada, mas também com uma dissidência do grupo que achou que não precisava se organizar tanto assim o carnaval. Então tinha a outra escola de samba, que era a Caicai. Então era muito interessante essa rivalidade. E a Rosas de Ouro, que era da dona Leonilda, né, que também era bastante tradicional. Então era gostoso a gente fazer essa brincadeira. No primeiro ano da Vamos que Vamos, surgiu uma escola no Clube de Campo Vale do Sol. Então o pessoal do clube foi numa cidade que realizava tradicionalmente o carnaval, compraram todo o figurino do carnaval anterior de lá e apresentaram aqui. Então ia concorrer, digamos assim, com a Vamos que Vamos. E de repente, de repente esse carnaval do Vale do Sol parecia mais um desfile cívico, apesar de que tinha uma bateria muito boa, né? O pessoal não estava muito animado, né? Então o único remédio que daria certo para Vamos que Vamos era basear no entusiasmo. Então a gente tinha escrito um samba, que eu não me lembro qual era nem o tema e nem a letra, mas que a gente distribuiu cópias pelo público, e os próprios familiares da gente, misturados com o público também, cantavam e animavam a gente, né? Enfim, a Vamos que Vamos acabou sendo campeã daquele carnaval. E dali para frente a gente foi se organizando de maneira mais consolidada e tentando imitar o máximo possível os carnavais, né, principalmente de São Paulo, né? Mas a gente cometia erros assim extraordinários, né? Porque eu lembro que um ano em que foi homenageada a Dona Antônia Brás, a gente caracterizou
a Dona Antônia como uma estrela que era o centro do sistema solar. E os outros astros giravam em torno dela. E a nossa comissão de frente, os rapazes eram como se fossem inspirados na Jornada nas Estrelas, né? Então eles carregavam uma espada que tinha o dispositivo que acendia. Então quem entendia de carnaval mesmo e que compôs a comissão julgadora achou aquilo uma aberração, né? Fazer no carnaval. Então era muito interessante, porque o forte nosso era da Vamos que Vamos, era o visual, né? O capricho na confecção das fantasias, e que tinha como característica isso, né? Eram pessoas que compravam as suas fantasias, né? Faziam por conta própria, a gente não dependia de verbas públicas, né? Mas a bateria era fraca, então nos itens que a gente ia bem, as notas nossas comparadas com as outras escolas eram sempre muito próximas, né? E chegava na bateria, era uma diferença imensa, né? Entre as outras e da Vamos que Vamos. Então, as vitórias sempre foram muito apertadas, né? E chegou a um ponto em que a exigência foi muito grande, né? Porque além da Dona Antônia Braz, depois nós homenageamos o Mané Gaiola, não é? Que foi tema da escola também. E o tema daquele ano foi a Arca do Mané, né? Então a gente homenageava os bichos, né? Os personagens que ele criou. Enfim, acabou se dissolvendo o grupo, né? Mas eu falo que apenas oficialmente, né? Porque na memória da gente, a amizade entre o grupo, e, enfim, as famílias que se formaram ali, que se consolidaram ali, continuam até hoje, né? Com as suas relações, as suas memórias. E aí nós temos um outro período do carnaval, né? Porque nesse coincidia muito com a fase áurea, tanto do clube literário quanto da associação. Então tinha essa característica, a gente primeiro desfilava na rua, depois ia participar dos carnavais de salão, né? E aí foi acabando também esse costume, que o carnaval de salão de Sertãozinho foi muito famoso, né? Então eram conjuntos musicais de muita fama, com tradições interessantíssimas, e uma delas, por exemplo, era na associação a existência do baile do Galo Vermelho, que começava na sexta-feira, que era como se fosse o grito do carnaval, né? E o clube, considerando o clube a associação, né? Ela organizava vários ambientes no mesmo local, né? Então tinha o salão tropical perto da piscina, tinha boate, então eram vários ambientes no mesmo espaço, né, social, e com repertórios completamente diferentes, né? E era muito, muito interessante. Mas foi uma tradição que também foi acabando, né? Nós tivemos a época das repúblicas. Eu ia te perguntar isso. Que também coincidiram com isso, que eram grupos, né? Originários, uns do futebol, outros de outros tipos de atividade social, né? Que acabavam se organizando e alugando espaços, né?
geralmente residências, né, no centro da cidade, de preferência nas proximidades, né, do clube da associação, e que faziam brincadeiras, tanto internamente quanto externamente, isso durante o dia. E como se fosse um esquenta, né, para os bailes nos clubes. E foi uma época bastante interessante também. Mas aconteceram alguns excessos, tanto da parte de quem participava das repúblicas, quanto das autoridades, né, que começaram a exigir uma organização que não combina muito com o carnaval, né, que o carnaval tem essa característica de maior liberdade, né, eu diria até de anarquia, né, e de repente querer colocar regras a isso tudo, né, ao consumo, porque a gente tinha nessa época muito pouca notícia do uso de drogas ilícitas, né? A não ser a lança-perfume, que estava proibida nessa época, e o álcool, né? Aí sim, né? Como droga lícita, mas sempre tem aqueles que exageram um pouco. Então, com isso, foi dificultando, nós passamos, a cidade passou por crises econômicas, né? Então isso também dificultou bastante, porque o aluguel desses espaços para as repúblicas era bem inflacionado, né? E a organização, porque tinham aqueles que faziam churrasco, enfim, era uma coisa muito interessante, né? Mas sempre tinham as reclamações, né? Os cidadãos que queriam mais sossego, né? Do que aquela anarquia, digamos assim, representava. E aí nós tivemos, então, uma consolidação do desfile de carnaval, que saíram do centro da cidade e foram para a Avenida Egisto Sicchieri. Então, ali a administração municipal fazia uma infraestrutura, né, arquibancadas, coisas do gênero, e onde, então, se consolidaram algumas escolas de samba, como a da Leonilda, a do Niltinho, não é? Que era a Me Chama Que Eu Vou, e outros grupos, né? Batuca Curumim, Unidos do Alvorada, enfim, foram muitas escolas que surgiram ali e proporcionaram assim um carnaval de bastante qualidade durante vários anos. E que também foi alguma coisa que foi morrendo por consequência natural, né, da evolução, né, que na realidade os grupos se dividiram muito, né? Então não existia infraestrutura e, vamos dizer assim, batuqueiros, né, que dessem conta de participar de tantas escolas, né? Então a coisa foi dando uma esfriada, mas foi uma época bastante interessante do carnaval também. A gente está falando de anos 2000 já, né? Já, é 2000, já. A partir de 2002, 2003. E foi até 2011, mais ou menos. Sim, sim. Então, hoje, né, a gente vê algumas iniciativas e, principalmente, o surgimento dessa tradição de blocos, né? Só dá uma escondidinha aqui, deixa eu aparecer um pouquinho. E essa é uma tendência que vai se consolidando, né, na região. Aqui em Sertãozinho a gente não vê tanto assim.
mas eu percebo que ano a ano, principalmente o carnaval mais saudosista vem ganhando espaço, né? Então aqui na Praça Mané Gaiola se realiza o Carnaval das Marchinhas, que faz bastante sucesso, né? Mas hoje se tenta organizar em outros espaços, né? Outros carnavais, como em Cruz das Posses, né? Aqui no Parque Ecológico. Então, eu falo, o carnaval em Sertãozinho, na realidade, não é uma tradição absolutamente consolidada. Ela foi de eras e épocas, né? E vai, como toda era e toda época, tem seus períodos áureos e depois, então, a ascensão e o declínio. E tem saudade desses períodos áureos? Muita, muita. Porque realmente era uma criatividade muito grande, né? Então a gente participava ao mesmo tempo confeccionando as fantasias, ajudando a fazer os carros alegóricos, né? Criando e ajudando a confeccionar alegorias, né? Então era uma coisa bastante interessante. E algumas coisas que foram sendo consolidadas, né? Como concursos para escolha dos enredos das escolas, né? Ou então a participação de pessoas. Me Chama Que Eu Vou, por exemplo, trazia muita tradição do Carnaval de Rua de Batatais, né? Então eu lembro dos muitos contatos feitos desse grupo com as escolas e a organização do Carnaval de Batatais. Então, conhecendo coisas, tentando fazer intercâmbios, né? Enfim, essas coisas todas, além de animar, elas traziam uma consequência que a sociedade, de um modo geral, talvez não reconhecia, mas trazia em si uma riqueza muito grande. Porque, por exemplo, a fase carnavalesca, né, a época carnavalesca, a casa da dona Leonilda virava uma verdadeira oficina, né? Tanto de formação de músicos, de cantores, quanto de pessoas que trabalhavam na confecção das fantasias, na confecção das alegorias, dos carros alegóricos, né? Era uma coisa que a gente tinha que pensar até pelo lado econômico, né? Que girava de uma maneira bem interessante, né? Porque, por exemplo, os desfiles, principalmente na Egisto Siqueira, acabavam atraindo ambulantes, né? Então, se criava um outro tipo de realidade, né? Profissional, econômica, que não se reconheceu na cidade, né? E não se consolidou. Tá, não, mas agora... Você quer fazer mais alguma pergunta? Eu queria que o senhor falasse da época que a senhora escreveu aquele samba enredo, a senhora comentou, da escrita do samba enredo e da sua participação na Me Chama Que Eu Vou também. Tá joia. Só vou dar mais uma escondidinha no carro aí, porque... Tem fita que eu faço? Não, não. Eu achei que tinha uma garrafa aqui, não sei. Mas agora acho que vai. Melhorou? Melhorou. Bom, a Me Chama Que Eu Vou, né? Tudo bem.
A Me Chama Que Eu Vou, graças aos laços de amizade, né, com o principal organizador dela, né, que era o Nilton, essa aproximação, e ele me incentivou um ano a criarmos um enredo da Me Chama Que Eu Vou. E então nós fizemos, eu fiz a letra e depois colocaram a música tal para o samba enredo, que tinha como tema o Cine Zeni, que foi um cinema bastante tradicional, né, de Sertãozinho, que tem uma longa história na cidade, que mora na lembrança de muita gente, porque entre tantas outras características, havia o costume de anunciar o início das sessões tocando a sirene. Então, quando se ouvia a sirene, sabia-se que estava começando a sessão de cinema do Cine Zeni. E que foi uma coisa tão importante em Sertãozinho, que fez surgir outros 2 cinemas, né? O Cine Para Todos e o Cine São Nicolau. Então também foi mais uma era importante da história de Sertãozinho. E que a gente retratou num enredo, né? Lembrando os personagens, né? Os filmes principais, os dramas, os filmes de faroeste, né? Os cowboys, a fase das comédias brasileiras, né? E de dramas famosíssimos, né? Que chegavam sempre na cidade de forma atrasada, né? Porque não é como hoje, né? Que a gente tem lançamentos nacionais, né? O que surge nas capitais logo está aqui também na nossa cidade, né? E antigamente não era assim, né? Os filmes chegavam bem depois de serem rodados nos principais centros. E esses cinemas, já não é mais assunto, mas esses cinemas eles viraram todos igrejas hoje em dia, ou tem algum que funciona ainda, cinema de rua? Não. A gente teve algumas apresentações de cinema de rua, mas foi uma coisa assim muito esporádica, né? Até cineclube que tentaram montar aqui em Sertãozinho, a coisa não rendeu legal, não, né? Mas o que eu falo é essas fases, né? De modernismos, né? De modismos, né? Aí com o advento dos shopping centers, né? E a maioria terem os cinemas, foram atrapalhando os pequenos cinemas, né? Mas a gente tem notícias da existência de cinemas em outras eras, né? Em tudo quanto era lugar, né? E aqui a fase áurea do cinema, porque a televisão também demorou a chegar, né? E quando chegou, era uma coisa para pouca gente, né? Além de exigir um equipamento fantástico, né? As antenas de televisão tinham que ser muito altas. Então era uma confusão, né? Porque gira mais um pouco, vai não sei o quê, né? Para captar melhor as imagens, né? Era uma coisa muito insípida, né? Até aprimorar, levou um bom tempo. A primeira sala de cinema no Brasil, acho que é de 1916. Aqui em Sertãozinho teve, bem no início, que tinha até cinema mudo, né? Era na época do cinema mudo. Então, tinha o Cine Paté, depois teve um cinema dos irmãos Gouveia, né? Mas era muito interessante, porque aí os meus avós, né, meus pais, contavam dessa época, né?
projetava-se a imagem, por exemplo, e a música era executada ao vivo, né, por orquestras, por conjuntos, né? Então os filmes já vinham acompanhados das partituras, né? E muitas vezes, com a imagem, os músicos é que criavam a trilha musical. Então devia ser uma época riquíssima, né? E o que a gente tem de interessante, por exemplo, que a criação do município foi possível porque um grupo de intelectuais tinha constituído e construído um clube e que eles cederam como sede do poder administrativo, né? Que na época era a intendência, né? Então só existia a Câmara de Vereadores que nomeavam, escolhiam um intendente. Então, para a criação do município, a sede foi nesse clube. Então, deixou de existir o clube para poder existir a intendência, e a outra exigência é que fosse intendência e cadeia. Então, foi no mesmo lugar do tal do clube, a intendência e a cadeia. Eu falo são. Em algum momento veio tudo para cá depois? Que aqui foi promotoria, foi cadeia, foi legislativo, foi judiciário? Não, legislativo não. Mas era cadeia e fórum. Então o fórum funcionava no andar de cima e a cadeia aqui no andar de baixo. Então era tanto as celas quanto o lugar onde ficava carcereiro, escrivão, né, delegado. Mas era bastante interessante, porque o máximo de lotação da cadeia eram 4 presos. E eles ficavam soltos. Aqui não tinha praça ainda, era um terreno baldio, que a criançada vinha jogar futebol e os presos jogavam junto. Lavavam o carro do delegado e do juiz, né? Era muito, muito interessante. Era outra concepção, outra era. Até surgir a nova cadeia, que é onde aí funciona a DIG hoje, demorou bastante tempo. E até o fórum sair daqui e ir para o prédio onde hoje é a secretaria, né? É isso, né? Só uma questão, assim, tem a memória mais emocionante que a senhora tem, assim, do carnaval, dos desfiles? Olha, eu acho que o que tinha de mais interessante nas disputas era essa, na hora da apuração, né? Quando se conheciam as notas, as colocações dos jurados, né? Era um movimento de bastante emoção. E a gente, então, por exemplo, na Vamos que Vamos, a gente fazia vários eventos durante o ano para arrecadar o dinheiro, porque cada um fazia a sua fantasia e, às vezes, bancava até seus próprios carros alegóricos, né? Mas, por exemplo, para bateria, a gente não ia exigir do sambista que também adquirisse a sua fantasia, né? Então era a gente que comprava. Então, para arcar com essas despesas, a gente fazia jantares, né? Rifas, né? E eu lembro que numa chácara nós fizemos uma vez um jantar que foi o pretexto para fazermos um bingo de um carro, né? E foi interessante porque a revendedora colocou uma plataforma
que o carro ficava girando e tal, né? Então, o dia que fez o jantar não tínhamos conseguido vender todos os números, né? Mas de repente ali, né? O chamariz, né? O carro ali no mesmo ambiente. Era muito interessante isso tudo. E nós então não chamávamos buffet, nada disso para fazer as coisas, era no grupo mesmo, né? Então eram cozinheiros e cozinheiras, né? Do próprio grupo. E de repente quem serviam eram as baianas que depois desfilavam no carnaval, e assim se faziam as coisas, né? Então era bastante interessante. E as próprias escolhas, né, do samba enredo que viraram um evento, né? Que também chamava atenção, porque nem sempre era escolhido o enredo que a gente estava torcendo, né, para acontecer. Mas, enfim. E a reação do público, né? Porque eu lembro que o primeiro ano do surgimento da Vamos que Vamos foi uma comoção na rua, quando a gente começou a desfilar, e o povo incentivando, né? Cantando junto com a gente, aplaudindo e tal. Muito mais o entusiasmo, né? Do que a gente estava apresentando do que realmente alguma outra característica. É interessante isso, a reação do público causa uma emoção bastante grande. E se consolidava muito, por exemplo, na hora de sair o desfile, né? O puxador de samba, por exemplo, da Vamos que Vamos, era o Bré Gilberti. Então, era um belíssimo cantor, né? E a forma como ele chamava, né, vamos dizer, o grito, né, de guerra, né, para a saída do desfile, era um momento de muita emoção.